A verdadeira resposta ao Natal, adoração e entrega. A verdadeira resposta que nós podemos dar a essa data, a essa semana, a esses dias tão especiais, passa pela nossa adoração e pela nossa entrega ao Senhor Jesus. Nós vamos aprender hoje pela palavra de Deus o que marca verdadeiras pessoas que celebram o Natal. O que marca a verdadeira celebração do Natal. O que marca a genuína celebração do nascimento de Cristo. Por isso eu te convido para ficar comigo até o final desse vídeo, que eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nesse dia. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso conteúdo diário devocional, a partir das 6 horas da manhã. Esse vídeo é disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube, onde eu peço que você se inscreva, por gentileza, curta, comenta e compartilha com mais vidas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos ao texto, vamos à palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo 10 e versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha o que diz o texto. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esse texto nos mostra mais um grupo de pessoas que é avisado divinamente do nascimento de Cristo, que é avisado por parte de Deus da aparição do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Aqui está falando dos magos do Oriente. São homens sábios, homens cheios de riqueza, são homens influentes daquela geração, que estão sendo avisados pelo Espírito Santo, através de uma brilhante estrela, está lá no versículo 10, que aparece diante deles e os guia até o encontro de Jesus Cristo. Olhando para esse texto, tem alguns mitos, por causa de tradições, de dizerem que haviam 3 magos, 3 reis ali, que vieram celebrar o nascimento de Jesus. Mas a verdade é que a Bíblia não diz, a Bíblia só diz que estando uns magos, ou seja, um grupo, mais do que um, porque era no plural, uns magos, essa quantidade de 3 é associada aos presentes que eles trazem, que são 3, ouro, incenso e mirra, mas o texto não diz necessariamente que eram 3 pessoas, 3 homens, 3 reis, que vieram celebrar Jesus, só diz que era no plural, ou seja, mais de um, poderia ser 2, ou poderia ser 100, 50, enfim, quantos fossem possíveis receber aquela revelação. E o texto vai dizer que eles, vendo a estrela, percebendo o direcionamento daquela estrela que brilhava diante deles, eles foram dirigidos, direcionados até a presença de Jesus. Que essa estrela, no nosso tempo, essa estrela é o apontamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que brilha nas nossas vidas, é o Espírito Santo que chama a nossa atenção e nos conduz até a presença de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos direciona a nos aproximarmos de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o caminho, nos conduz na caminhada para que possamos viver uma vida mais próxima de Jesus, uma vida mais próxima de Cristo. Por isso eu já quero desejar nessa manhã e pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha se revelar, não apenas a sua vida, mas que ele venha se revelar à vida de todos aqueles que você tem orado, tem pedido a Deus em oração, aquelas pessoas da sua família, da sua casa, talvez filhos, talvez um cônjuge, talvez um parente, um pouco mais distante, mas pessoas que precisam conhecer a revelação de Cristo, e que o Espírito Santo venha brilhar, como essa estrela brilhou no caminho desses magos, desses reis. E eles então, ouvindo, percebendo aquela mensagem, aquela revelação, eles se direcionam, eles se alegram e caminham até a casa onde estava lá. E o texto vai dizer, e entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse texto passa por 2 etapas. Primeiro, a revelação, por algumas etapas. Primeiro, a revelação da estrela que brilha e direciona eles até a casa. Depois, pelo encontro, eles encontram Jesus e encontram Maria. Depois, pela adoração, porque o texto diz que eles prostrando-se adoraram. E essa é uma das marcas da celebração do Natal. O Natal que é celebrado sem adoração, ele não passa de tradição religiosa. O Natal que é celebrado sem louvor a Deus, sem adoração a Deus, ele não passa de tradições humanas, de tradições comemorativas, mas um Natal que está envolvido em adoração, em louvores, em gratidão, em honra ao Senhor, esse é o genuíno e o verdadeiro Natal.
Porque desde o primeiro Natal, desde o nascimento de Cristo, lá em Belém, né, há quase 2.000 anos atrás, aproximadamente 2.000 anos atrás, nós vemos pessoas se dirigindo até Ele, até o seu nascimento, até a sua presença, e prostrando-se adoram a Jesus. Então que não apenas nessa semana de Natal, mas que a sua vida seja uma vida marcada por adoração a Deus, né? Que você seja uma dessas pessoas que se prostra em adoração, que se rende em adoração. Essa palavra aqui, essa ideia de prostrar-se, é exatamente isso, de perder o controle da situação. Quem está prostrado está rendido. Quem está prostrado está reconhecendo o senhorio de outro. Quem está prostrado está adorando. Quem está prostrado está dizendo que é inferior àquele cujo qual está sendo adorado. Que você possa viver uma vida prostrada em adoração a Deus. Que você possa viver uma vida prostrada em adoração ao Senhor Jesus, né? Que a marca da sua vida, que uma das marcas da sua vida seja a adoração. E aí eu te pergunto, hoje já é domingo, o dia do Natal já passou. Estamos no final aí da semana do Natal e a pergunta que eu te faço é exatamente essa. O que marcou a sua semana de Natal? Será que foi a quantidade de comida que você se alimentou? Será que foi a quantidade de pessoas que estavam em volta da mesa? Ou será que foi a solidão, a falta da comida? O que marcou o seu Natal essa semana? O que marcou o seu Natal? Será que foi a comunhão com as pessoas? Será que foi o tempo de risos, de alegria? Foi a troca de presentes? Ou será que o que marcou o seu Natal foi uma genuína e verdadeira adoração? Que nesse domingo, que hoje de forma específica, você venha separar um tempo, viu? E todos os dias da sua vida para adorar a Cristo, para celebrar o nascimento de Cristo, para glorificar ao Senhor, porque Ele decidiu, Ele escolheu nascer, né? Ele escolheu se vestir de uma roupa humana, né? De uma roupa carnal, de uma roupa falível, de uma roupa temporal, para que pudesse nos salvar. O texto dá a sequência, ele vai dizer, e aqueles homens, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Esses homens, quando estão abrindo o seu tesouro, eles estão ofertando ao Senhor Jesus daquilo que tem. E aí é um outro ponto que às vezes parece um pouco... parece que tem um tabu nesse assunto na vida de muitas pessoas, porque entendem, né, que não se fala de dinheiro quando o assunto é religião. Que religião e dinheiro não devem ter contato, porque toda vez que a religião esbarra no dinheiro, parece que há corrupção, mas isso não é verdade. Porque desde os primórdios da religião cristã, desde os primórdios da fé cristã, pessoas ofertam ao Senhor aquilo que têm, aquilo que possuem, entendendo que Jesus é quem dá todas as coisas, que Jesus é quem é o provedor de todas as coisas para a nossa vida. E se nós compreendemos isso, em forma, em atitude de gratidão, em atitude de adoração, nós entregamos daquilo que temos para celebrar a Cristo. Os presentes que eles deram foi ouro, incenso e mirra. O ouro aponta aqui para a realeza de Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, né? Essa oferta, ela tem um sentido espiritual, ela tem um sentido, né, simbólico na vida do Senhor Jesus. O ouro aqui aponta para a realeza de Cristo. Ele é aquele que se assentará no trono de Davi e nunca mais terá fim o seu reino. Esse é o Senhor Jesus. O segundo presente dado, a segunda oferta dada é incenso. O incenso normalmente era queimado na presença de divindades, de deuses, né? Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós vemos, esse texto aqui compreende parte da Antiga Aliança. Quando os sacerdotes entravam no tabernáculo, no templo, né? Uma das formas de adoração a Deus era colocar o incenso queimando sobre o altar do incensário, dentro do lugar santo. Dentro do lugar santo estava ali um altar onde o incenso era queimado. Esse incenso só poderia ser queimado diante do Senhor dos Exércitos. Está lá em Êxodo capítulo 30. Você vai ler depois e você vai entender o que eu estou dizendo. Êxodo capítulo 30 aponta que esse incenso era direcionado para a adoração a Deus. E aqui os reis do Oriente estão ofertando incenso, reconhecendo a divindade daquele menino que havia acabado de nascer. Olham para um garoto, é apenas um bebê, é apenas, né, um frágil bebê que acabou de nascer, né, envolvido ali nos panos, diante de Maria, sua mãe, diante de José, diante daqueles que estavam ao seu redor, mas eles conseguem compreender que sobre aquele menino havia a divindade do Eterno. Sobre aquele menino havia a presença do Deus Todo-Poderoso. O terceiro presente que eles deram foi mirra, e mirra faz alusão à sua morte.
porque mirra era usado para conservação, né? Depois que a pessoa morria, era então envolta ali, né, em mirra, nessa especiaria, para que o corpo demorasse um pouco mais a se decompor, para que o cheiro não exalasse, né? Então a mirra é um apontamento para a morte de Cristo, para a morte que já era iminente desde o seu nascimento. Havia uma promessa que esse menino nasceria, mas a promessa também dizia que esse menino morreria, né? Porque através da morte desse garoto, da morte desse bebê recém-nascido, haveria salvação para a humanidade. Então esses homens que vieram ofertar a Cristo estavam reconhecendo a sua realeza, estavam reconhecendo a sua divindade, estavam apontando também para a sua morte sacrificial que haveria de acontecer na cruz do Calvário. Que você possa, então, ainda essa semana, por esses dias, que você possa, durante a sua vida, celebrar ao Senhor Jesus. Que você possa expressar a sua adoração, se prostrando diante dele, ofertando ao Senhor dádivas, né? Entregando ao Senhor aquilo que Deus previamente tem te dado. Porque pessoas relutam nesse tema de dízimos e ofertas, né, de contribuições, de liberalidade, porque não compreendem o contexto bíblico. Nós entendemos que se Deus, se Cristo é o Senhor de toda a nossa vida, inclusive do nosso dinheiro, inclusive daquilo que recebemos. Por isso, entregamos com alegria. O apóstolo Paulo vai dizer, né, Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo vai dizer lá que a igreja da Macedônia, né, teve a sua riqueza de generosidade, porque da sua pobreza ou do pouco que tinha, conseguiu compartilhar com a igreja da Judéia. Que nós possamos, então, viver uma vida de generosidade. Essa semana eu falei sobre o Deus generoso que deu o que havia de melhor, que deu o seu Filho unigênito. E hoje eu quero trazer para a nossa vida a nossa generosidade diante de Deus. Por isso, oferte ao Senhor, adore ao Senhor, celebre ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Porque Natal sem adoração e Natal sem entrega não passa de tradição religiosa, não passa de costume dos homens, mas um Natal que é envolvido em adoração e entrega, esse é o genuíno Natal, o verdadeiro Natal, que adora e que celebra a vida de Jesus Cristo. Que essa mensagem tenha abençoado o seu dia, o seu domingo, viu? Eu te convido a fazermos aqui uma oração, a separarmos um tempo de oração, por isso feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos meditar através da oração. Senhor nosso Deus, mais uma manhã, mais um dia, mais uma semana que estamos em oração diante de Ti. Eu quero glorificar o Teu nome porque Tu és bom, Senhor. Digno és de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Ah, Senhor Jesus, nós queremos celebrar o Seu nascimento, prostrados Te adorar. Senhor, uma adoração sincera, verdadeira. Nós reconhecemos que Tu és o Deus do universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Verbo que se fez carne, Senhor Jesus. Tu és aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Nós Te adoramos, Senhor, não apenas com os lábios, não apenas com a nossa fala, mas Te adoramos com o coração, Te adoramos com as nossas atitudes. Te adoramos, Senhor, com a nossa entrega. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor Jesus possa receber, Senhor, as ofertas de cada um de nós. Que o Espírito Santo possa receber de cada um de nós a nossa entrega, a nossa contribuição, a nossa generosidade. Que o Senhor possa se alegrar daquilo que temos a oferecer no Teu altar. Que o Senhor possa se alegrar, que o Senhor possa receber as nossas ofertas de adoração. Nós reconhecemos a Tua realeza, nós reconhecemos a Tua divindade. E nós também, Senhor, valorizamos a Tua morte sacrificial na cruz do Calvário. Então, Senhor, que a Tua vida, que a vida do Deus Todo-Poderoso que se fez carne, venha trazer efeitos práticos na nossa história, venha se manifestar na nossa vida. Eu Te adoro, Senhor. Obrigado por essa semana de Natal, obrigado por essa semana de celebração. Que o Teu nome esteja, Senhor, no primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. É o que eu Te peço, Te adoro e Te glorifico em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Eu peço que você mais uma vez compartilhe com alguém, viu? Para que outra pessoa seja também abençoada juntamente conosco. Eu te aguardo aqui amanhã com mais um tempo devocional. Próxima semana, semana de Ano Novo, vamos falar aqui de um tema também muito especial, muito importante. E eu quero ter a sua presença aqui, a alegria da sua presença aqui juntamente comigo. Que Deus te abençoe. Fique em paz.